Muito bem, é com imenso prazer que eu anuncio agora a palestra da professora Rosana Mendes Ribeiro. Ela é pós-graduada em Neuroeducação, formada em Fonoaudiologia em 1994. Ela é mestranda em Saúde Pública pela Faculdade de Medicina do ABC, ex-docente do curso de Psicopedagogia da FAMOSP, palestrante da Sala do Educador SENAC, professora do CEFAC, Centro de Formação em Saúde e Educação, nos estados de São Paulo e no Rio de Janeiro. Ela é coordenadora do Núcleo Aprende, Avaliação Interdisciplinar e Tutoria Escolar, aqui em São Paulo. Ela é pesquisadora na área de educação, junto à DR, Diretoria de Ensino Regional, Centro-Oeste, autora do protocolo CRA, Classificação para Reenquadramento de Aprendizagem, e dos manuais de adaptação de provas para estudantes com necessidades educacionais especiais. Muito bem. Eu vou falar um minutinho sobre a Rosana e como eu a conheci. E eu fui professor desse curso de neuroeducação que ela fez. Nós tínhamos organizado o curso pelo CEFAC e praticamente estávamos encerrando o curso, e eu estava como professor do curso, e a Rosana me falou assim: Jaime, depois que terminar a aula, eu queria conversar um pouquinho com você. E aí nós fomos conversar, e ela me apresentou o projeto que ela vai, que já deixou de ser um projeto, acho que agora já é uma ação efetiva, que ela vai mostrar para vocês hoje. E a gente vai ter oportunidade de conhecer com mais profundidade. E eu fiquei encantado com o trabalho, realmente, na medida que ela ia falando, ia me dando um encantamento, porque nós falamos muito sobre inclusão, e falamos muito do ponto de vista teórico, e não vemos ações efetivamente, e de um ponto de vista de uma aplicação concreta. Então, a Rosana tem aí toda uma vida voltada, não é, para a questão da inclusão, de como fazer com que o aluno, de fato, aprenda, e como desenvolver no professor uma condição de ensino mais favorável e também mais confortável. E, nesse sentido, eu quero apresentar, então, com muito prazer, a palestra da Rosana. Rosana, o povo é todo seu. Obrigada, Jaime, obrigada. Bom dia a todos. O Jaime já deu, na realidade, uma introdução, né, da minha história. Eu não coloquei o tema da aula direto aqui, porque antes de entrar no tema da aula, eu vou introduzir exatamente contando um pouquinho dessa situação que o Jaime falou, que é tão importante para mim. O projeto que vocês vão ver aqui hoje, ele foi realmente desenvolvido por uma situação de vida pessoal e de vida profissional. Então, eu não tenho como não iniciar com ela. Essa é minha filhota, que na realidade tem uma deficiência intelectual, né? E a minha angústia em relação a ela era uma situação muito... Era angustiante vê-la chegando em casa todos os dias, com o caderno dela todo desenhado, e eu perguntava para ela onde ela desenhava tanto, e ela falava para mim: mamãe, na aula de matemática, porque eu não entendo nada. E essa angústia de material para esse professor, adaptado para a funcionalidade da criança, era uma situação que me tirava do prumo quase que o tempo todo. E tive a oportunidade de realizar a neuroeducação no CEFAC e comecei a refletir um pouquinho sobre essa produção de material. E aí vocês vão conhecer essa história a fundo, a história do projeto, da validação de um protocolo e dessas atividades adaptadas que eu vou apresentar um pouquinho para vocês aqui hoje. Tá? Isso é super importante, né? Porque o projeto ele foca a diversidade escolar e a desmistificação da inclusão. Porque, na realidade, se a gente soubesse lidar com um grupo heterogêneo, nós não falaríamos em inclusão, né? Essa é uma situação muito real. Desde que o mundo é mundo, a gente conversa sobre grupo heterogêneo, mas a gente continua fazendo atividades homogêneas. Então, essa é uma situação realmente de grande entrave, porque é muito discutido e as nossas atividades continuam homogêneas, né? Aqui eu tenho o Jaime, como eu até brinquei com ele, né, que a gente teve um evento de lançamento do projeto na terça-feira dessa semana, e ele brincou comigo que nem ele sabia que ele era o meu descobridor. Mas, para mim, ele tem, óbvio, extrema importância, porque eu sempre falo para ele, foi aquela frase dele que me impulsionou para, na realidade, eu poder elaborar todo esse material. Então, em relação
as minhas metas, né? A retirada da zona de conforto, logo depois da realização da pós, né? Eu queria muito compreender a diversidade no universo escolar atual e eu queria atender as necessidades de professores, estudantes e famílias, né? Eu via a angústia dos professores, eu estava no lugar, o meu lugar era de profissional e era de família, que passava na pele, sentia na pele essa situação da minha filha ter uma idade cronológica e a idade pedagógica dela se distanciando cada vez mais da cronológica. Por quê? Ninguém se preocupava com a forma, na realidade, que iam ensiná-la. Ninguém se preocupava se ela estava acumulando defasagem pedagógica por conta do problema dela. E então essa era uma situação que me incomodava muito e eu queria tentar, pelo menos, começar a plantar uma sementinha para que a gente entendesse uma sala de aula como um grupo heterogêneo. E eu sabia que eu tinha que entender a diversidade escolar atual. Nós não temos a mesma sala de aula de 20 anos atrás e agora. Nós temos uma diversidade modificada, né? Onde metodologias pedagógicas mudaram, né? Nomenclaturas, né? Até o próprio sistema de ensino. Antes a gente tinha, na realidade, um primeiro ano que as crianças entravam com uma idade, hoje entra com outra. Então, muitas mudanças nesses últimos 20 anos ocorreram. E a gente entender a diversidade escolar atual é muito importante. E o aumento do número de necessidades educacionais especiais está muito claro para todos nós, né? Eu queria disponibilizar a formação e queria que o professor tivesse instrumentos para entender a funcionalidade daquela criança. E atuar sobre diferentes formas de aprendizagem e, principalmente, que o professor não deixasse, tenha a criança o que tiver, TDAH, dislexia, descalculia, disgrafia, problemas com processamento auditivo, deficiência intelectual, que o professor se preocupasse com o acúmulo de defasagem pedagógica dessa criança. Porque, às vezes, se preocupa na busca de um diagnóstico e a criança está acumulando defasagem pedagógica o tempo todo. E eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, tá? E eu queria desmistificar a inclusão. Porque a gente entra nas escolas hoje, os professores às vezes vêm desesperados. Eu tenho uma criança autista, a vontade que a gente tem é falar, e qual o problema? Né? Eu tenho uma criança hiperativa, e qual o problema? Então, aquela situação que eu sempre pergunto para os professores, você leva seu filho ao pediatra? Sim. O pediatra trata de resfriado? Se virar pneumonia, vai ser problema para ele? Então, eu sempre falo para o educador, ensinar quem aprende é muito fácil. Agora, a gente tem que estar preparado para a pneumonia. A gente tem que estar preparado, na realidade, para ensinar quem não aprende. E essa é uma função do professor, né? E uma função da área da saúde, ajudar esse professor, né? Auxiliar esse professor. Então, eu sempre comento isso, a fonoaudiologia, não puxando a sardinha para o nosso lado, mas já puxando, né? Já faz uma interface maravilhosa entre a saúde e a educação. E eu acho que esse é muito o papel da gente conversar muito com esse professor, né? E eu queria muito que esse professor fosse o rastreador e o interventor do projeto, porque ninguém melhor para rastrear e para fazer intervenção do que o professor. Queria muito reduzir significativamente o excesso de encaminhamentos de estudantes para a rede de saúde, porque eu comecei a atuar em escola pública, a convite de uma pessoa da Secretaria da Educação que me abriu as portas para que o projeto piloto dessa ação acontecesse dentro da Secretaria da Educação. Então, toda a aplicação aconteceu em escola pública, na diretoria de ensino da Centro-Oeste, né, com a dirigente Rosângela Valim, que está até aqui no Congresso, e foi ela que me abriu as portas para poder fazer o projeto piloto. E eu queria tornar a inclusão minoria, que vocês vão ver os resultados aqui, que eu chegava na escola, quando eu perguntava para os professores, quem você considera deficitário? Ele me trazia um número enorme, que é impossível que aquilo fosse realidade. Tá? Impossível que mais de 70% da sala dele não aprenda. Alguma coisa está errada, né? Queria colher e documentar dados seguros para que o professor assumisse com autonomia o trabalho com defasagem pedagógica. Porque o professor hoje ele tem tanto medo, porque ele está inserido num contexto de excesso de diagnósticos, que a tendência dele é encaminhar e não atuar nessa defasagem antes de encaminhar. E queria que melhorasse o fluxo da aprendizagem. Esse não era um objetivo meu quando eu comecei.
elevar as médias finais de índices, só que isso aconteceu, né? Então, eu inseri esse objetivo porque isso aconteceu. Quando você atende a diversidade, quando você respeita o funcionamento da criança, o desempenho dela melhora. Consequentemente, ela vai melhor nas provas desses índices, desses indicadores. Tá? E eu queria, assim, tirar esse professor dessa situação que eu encontrava tantos, né? Dos profissionais da saúde, às vezes chegar com um laudo e falar para o professor assim: professor, seu aluno tem disgrafia, seu aluno é disgráfico, disléxico, disgráfico, descalcúlico. E esse professor olhar para esse profissional e falar: meu Deus, e o que eu faço agora? E a vontade dele é: encaminha todo mundo, que eu não tenho como lidar com absolutamente nada disso, né? E eu, numa rede pública, a vontade do professor era maior ainda, em, na realidade, fazer esse encaminhamento. Tá? E, para isso, nós utilizamos 2 instrumentos para que eu pudesse cumprir com os meus objetivos. O instrumento número 1 foi um protocolo que foi validado dentro da Secretaria da Educação, que se chamava CRA, Classificação de Reenquadramento de Aprendizagem, e que hoje está virando classificação digital para reenquadramento de aprendizagem, porque ele está sendo inserido numa plataforma digital. Tá? O que esse protocolo faz? Na realidade, esse protocolo é um questionário com uma folha de respostas que os pais e os professores preenchem. É um protocolo direcionado só para crianças que tenham queixas de aprendizagem. A criança que não tem queixa de aprendizagem não preenche o protocolo. Tá? E ele tem uma pontuação específica que ele reenquadra a sala de aula em 4 níveis diferentes de aprendizagem. Tá? Que níveis são esses? Tá? Então, eu tenho o meu grupo dos sem queixas, que é o meu grupo controle, que não preencheu o protocolo. Eu tenho o meu grupo verde, que o protocolo pontua a uma tendência à dificuldade escolar, que não tem nenhuma patologia de aprendizagem. A situação é acúmulo de defasagem pedagógica. Quem vai atuar é o professor. E, na realidade, quando a gente conseguiu levantar esse grupo, o professor não podia, dentro do projeto, encaminhar essas crianças do grupo verde. Tá? Ele tinha que atuar no acúmulo de defasagem delas. Tá? O meu grupo laranja, o meu grupo 3, tendência a transtornos funcionais. Então, eu queria que o professor entendesse que dificuldade é diferente de transtorno, que transtorno é diferente de deficiência. Né? Eu queria, porque o professor ele fazia uma salada. Quando eu entrei na rede, para o professor, ele colocava todo mundo no mesmo lugar. Dificuldade, transtorno, deficiência. E o pior, a área pública, a grande maioria era taxado de deficiente. E muitas crianças estavam na condição de deficiente e não eram. Então, essa foi uma situação assustadora no início do projeto. E o grupinho vermelho, que era o grupo com tendência à deficiência intelectual. Tá? Após o professor entender esse reenquadramento, que foi uma tarefa, na realidade, não tão árdua assim, porque para o professor essa nomenclatura era muito didática, e ele entendeu muito bem. Eu fiquei muito preocupada, a princípio, que eu achei que eu estivesse levando rótulos. O Jaime até me fez essa pergunta nesse dia que eu fui apresentar. Ele perguntou assim para mim: você não fica preocupada, às vezes, de levar alguns rótulos para dentro da escola, né, do transtorno? Né? E eu fiquei com isso na cabeça e eu comecei a fazer uma pesquisa. E, graças a Deus, os professores acabaram me respondendo que o protocolo havia retirado rótulos, que antes eles eram delinquentes, deficientes, né? E que agora eles entendiam que eles faziam parte de um grupo que precisava de ajuda. Tá? E aí vieram os resultados dessa primeira etapa. Mas antes disso, o que eu queria que o professor entendesse? Qual era a minha intenção? Eu queria que o professor entendesse isso aqui, ó, que o grupo dos sem queixas, ele não precisaria de nenhuma atuação específica. Como a didática dele estava perfeita, estava dando certo. Tá? Queria que ele entendesse que com o grupinho verde, que era dificuldade escolar, a responsabilidade era dele, tá? O grupinho laranja, eu queria que ele entendesse que ele não ia deixar de encaminhar para uma área da saúde, porque o protocolo não é um diagnóstico. O protocolo, na realidade, é um direcionamento que não anula o encaminhamento. Mas enquanto ele encaminha, enquanto ele aguarda o laudo, que pode demorar muito,
e nem sempre vir adequado, essa criança está sentada na frente dele todos os dias. Então, ele tinha que atuar. E ele já sabia que ele era do grupo do transtorno funcional. E ele ia atuar como um transtorno funcional até que viesse o diagnóstico dele ou não viesse, né? Dentro da rede pública, muitas vezes não vem, né? E ele podia encaminhar, mas ele tinha que trabalhar com estratégias específicas e a chance de compensação dessa criança era total. A deficiência intelectual, eu queria que ele entendesse que ele tinha que encaminhar, que ele tinha que controlar as expectativas dele e atuar com estratégias específicas. Porque quantos professores lidam com uma deficiência intelectual e ficam com uma expectativa, muitas vezes, de que a criança tem que corresponder ao conteúdo da sala. Uma deficiência intelectual nem sempre vai corresponder ao conteúdo da sala. Você vai ter que respeitar, na realidade, esse funcionamento dela. Ela tem que evoluir cognitivamente, porque ela tem potencial. Mas você tem que respeitar e controlar a tua expectativa. Tá? E aí vieram os primeiros resultados. Aqui eu tenho uma aplicação em 29 alunos de uma escola de rede pública. Antes da gente aplicar o protocolo, eu perguntei para o professor, quantos alunos da sua sala são considerados deficitários? Ele falou para mim, 79%. Só 21% aprendem. Falei, não, isso não pode ser. Aí nós aplicamos o protocolo. Desses 79%, 69% só tinha dificuldade escolar. 7% tinha transtorno funcional. 3% tinha deficiência intelectual. O dia que eu fui apresentar esses dados para o professor realmente ficou um pouco assustado, porque dos 79 deficitários, 69 era só dificuldade escolar? Então era só acúmulo de defasagem pedagógica? Era. Né? Um dado bastante assustador, mas muito real. E que a literatura nos diz exatamente isso, que a grande maioria das crianças, na realidade, tem acúmulo de defasagem pedagógica. Né? E o número de encaminhamentos. Antes, não encaminhados e encaminhados. Depois, não encaminhados e encaminhados. Uma reversão, né, nessa situação. Aqui eu tenho o resultado para 756 alunos. A escola inteira. Claro que a proporção muda bastante, mas a gente mantém o padrão. Da escola inteira, me falaram que 23% era deficitário. A gente aplicou o protocolo. Desses 23%, 20% só tinham dificuldade. 2% transtorno funcional, 1% deficiência intelectual. Não seria fácil lidar com a inclusão, na realidade, se o número fosse real, né? Se o número não tivesse incluído aí um número enorme de acúmulo de defasagem pedagógica, né? Em termos de encaminhamento, de novo, uma redução na escola toda, antes do projeto. Depois do projeto, 98 encaminhados, contra 310 antes. E aqui eu tenho um gráfico com... essa relação eu fiz questão de trazer, porque dos 756 alunos, foi essa a lista que restou de alunos com transtorno funcional ou com deficiência intelectual. Uma lista muito pequena em relação a que era inicialmente quando a gente entrou. Tá? E aqui eu tenho um resultado para 2.492 alunos, já incluindo outras escolas da rede. Olha o padrão mantido. 69% que aprendem, 31% que eles consideravam deficitários. Desses 31%, 25% só tinha dificuldade escolar. 4% transtorno funcional e 2% deficiência intelectual. Então, o padrão se mantém de que a grande maioria tem um acúmulo de defasagem pedagógica. Quantas dessas crianças estão, às vezes, nos consultórios? Médicos, fonoaudiológicos, psicopedagógicos, né? Sendo, às vezes, trabalhadas como alguma patologia de aprendizagem. E essa é uma situação que a gente tem que pensar e repensar, do acúmulo de defasagem pedagógica potencializando alterações que, às vezes, elas nem existem. Né? Essa é uma situação que a gente tem que repensar bastante. Olha o encaminhamento de novo, absolutamente reduzido. Né? E esse protocolo, quando ele foi validado, todas essas crianças que passaram pelo protocolo fizeram uma avaliação neuropsicológica, para que a gente pudesse confirmar esse resultado. E o protocolo deu 96% de eficácia na tendência
à dificuldade ou ao transtorno ou à deficiência que vocês estão vendo aqui. Tá? Aí, uma pergunta que eu sempre faço. Olha a minha professorinha, lembra dela desesperada? Agora ela ainda está desconfiada, porque satisfeita ela não estava. Porque se a gente entrasse na escola e tivesse feito o reenquadramento e tivesse ido embora, nós não teríamos ajudado em nada esses professores. Eu digo que assim, o meu estudo, a minha tese estaria pronta, mas o professor logo abandonaria esse reenquadramento e essa nomenclatura, né? Mas eu queria exatamente despertar isso nele, né? Ok, dificuldade escolar, entendi, é minha responsabilidade. Transtorno funcional, eu encaminho, mas eu vou trabalhar com estratégias específicas. Deficiência intelectual, eu encaminho, controlo minhas expectativas, faço adaptações específicas e ele evoluirá dentro de suas possibilidades. Mas ainda tinha um ponto de interrogação enorme para esses professores. E aí veio a proposta do instrumento 2, para que a gente completasse o que a gente havia, na realidade, a nossa proposta inicial. Tá? Que aqui está o conceito de adaptações curriculares. Estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino-aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola. Aí, quando você lê um conceito como esse, você fala, não, está tão claro, por que é tão difícil para o professor? E aí eu decidi começar pelo caminho contrário. Então, aqui dizia... Planificação pedagógica, formas de organização de ensino, como e quando avaliar o aluno. Eu falei, não, eu vou fazer o caminho contrário. Para demonstrar as estratégias pautadas na neurociência que eu queria demonstrar por meu reenquadramento, eu comecei pela prova. Eu comecei pela forma de avaliar o aluno, para atingir o professor na sua forma de organizar o ensino e para a sua planificação pedagógica. Se eu começasse pelo dia a dia, eu me perderia. Eu não ia conseguir demonstrar para o professor as estratégias que eu queria. E eu tinha um marco na minha vida, né? Porque minha filha tinha uma frustração absurda no momento prova, que ela só tirava 0 e 1, 0 e 1. Ou ela teve uma escola que ela passou, que eu acho que vai ser inesquecível para mim. Eu só sei o impacto que essa escola causou na vida dela, o dia que ela passou em frente a essa escola, que não faz muito tempo. Ela soltou o cinto de segurança e foi para o chão do carro. Eu olhei para ela e falei, ô Letícia, por que você fez isso? Porque eu não posso ver esse lugar, mãe. Eu acho que só aí eu senti o quanto realmente ela sofreu e eu entendi o porquê. A escola, por eu ter a formação que eu tinha, e o pai dela médico, a escola tinha muito medo das nossas intervenções. E o que a escola fazia? Ela fazia a prova, aí a prova vinha para casa, ela tinha tirado 8. Mas ela não tinha acertado nada, estava tudo errado. E ela falava para mim, mamãe, eu não sabia nada, eu não tirei essa nota. Porque eles acham que porque a criança tem algum tipo de dificuldade, de transtorno de deficiência, a criança é burra. Ela não é. Ela é uma esponjinha emocional. Ela sente tudo isso, estão me dando nota. Não fui eu que conquistei. Então, essa foi uma situação muito grave que a gente nunca deve fazer. Sabe aquela situação de você, às vezes, retirar a criança da escola para ela fazer uma prova oral, uma prova dirigida, que vocês vão ver, abomino, né? E quem está lendo a prova para essa criança acaba dando todas as respostas para ela e depois ainda põe, que lindo, parabéns. Às vezes uma criança que está no Fundamental 2 e estão lidando com ela desta forma ainda, né? Óbvio que a criança sente, óbvio, ele não é um ser humano, ele não é um estudante autônomo dentro da sala de aula. Né? Tenha ele o que tiver, nós temos que dar autonomia para ele dentro da sala de aula. Ele não pode ficar dependendo de uma retirada de sala, de uma prova oral o tempo todo. Tá? Tenha ele o que tiver. Então, eu comecei pelo caminho contrário. E veio o instrumento 2, que eu queria propiciar um processo de intervenção, logo depois do reenquadramento, e avaliação escolar, que respeitasse o desenvolvimento cerebral e a superação do que não foi aprendido na sala de aula. E eu sabia que eu ia poder trabalhar o acúmulo de defasagem pedagógica de uma forma indireta e que o professor ia me agradecer muito por isso. E aí, eu fiz um pedido para os professores e pedi para que eles começassem a me trazer uma prova original deles. E comecei a transformar essa prova para os grupos do reenquadramento.
Transformei uma prova para o grupo verde, outra prova para o grupo laranja, outra prova para o grupo vermelho. Respeitando o grupo heterogêneo, né? Quando a gente podia entrar na sala para conversar com as crianças, para dizer para eles que eles iam fazer provas diferentes, a primeira pergunta que eu fazia para eles é: todo mundo aprende igual? Eles falavam: não, de cara. Claro que não. Então por que vocês vão ter provas iguais? Por quê? Não tem motivo para ter prova igual, se a gente aprende diferente. E falava para eles: não é porque a prova do teu amigo é verdinha, a prova do teu outro amigo é laranjinha, é porque ela é mais fácil que a tua, viu? Todas têm o mesmo conteúdo, porque a gente não mexe no conteúdo, a gente mexe na forma, tá? E aí, uma coisa que vale a pena a gente comentar, né? Às vezes o pessoal retira questões como prova adaptada, né? Então, às vezes eu vejo algumas provas adaptadas que houve retirada de questão, houve diminuição do conteúdo. Não. Uma prova bem adaptada, às vezes ela é mais longa do que a original. E a criança faz, né? No núcleo, onde a gente tem um trabalho dirigido para a prova adaptada, os professores que me ajudam, a equipe que me ajuda, às vezes a prova do professor vem com 4 páginas, a adaptada dá 8. E essa criança dá conta. Por que será? Será que a gente não está respeitando realmente essa funcionalidade dela? E para ela não é um instrumento mais fácil, né? Que vai ajudar, e sim um instrumento adequado a ela? E aí a gente começou a produção dessas provas, que eu tenho, na realidade, um exemplo aqui para vocês. Essa foi uma das provas, das primeiras provas do Estado que eu entrei em contato. Quando eu cheguei lá, um professor do 6º ano de Biologia me deu a prova dele. Eu fiquei super assustada, porque a prova era manuscrita. Aí imagina, essa prova para o grupo cinza, tudo bem. Para o grupo verde, ele vai copiar e talvez já não consiga fazer todas. E para o grupo laranja? Um disléxico vai copiar essa prova da lousa e ainda ter que responder? E para o grupo vermelho, os deficientes? Mesmo porque vocês podem ver que era um verdadeiro tratado a prova, né? Tinha toda a matéria do bimestre em A, B, C, D e E. Né? E aí, adoro esse professor até hoje, viu? Ele que me cedeu a prova e é um professor que mudou completamente a didática dele. E o que nós fizemos? Professor, a gente vai digitar a sua prova e vai entregar para o grupo cinza, ok? Esse era a prova dele, a gente não mexe em nada na prova original, para os alunos sem queixas. E transformamos essa prova para a dificuldade escolar, aonde eu resgatava acúmulo de defasagem pedagógica, fazia com que a criança construísse o conceito que ele estava querendo, com exemplos contextualizados, concretos. Sempre tinha, na realidade, uma imagem motivadora, também concreta, contextualizada. É claro que aqui, para eu falar todas as técnicas que a gente usa em cada prova, é muito difícil, pelo breve tempo que a gente tem. Mas nós temos inúmeras técnicas utilizadas em cada grupo, que a gente tem um padrão hoje para as provas adaptadas. Bom, aqui eu quero só fazer uma demonstração para vocês. A mesma prova transformada para o grupo laranja, aonde eu respeitava motivação, vínculo, acúmulo de defasagem pedagógica e nível de abstração dessas crianças. Eu sabia que eu estava lidando com um grupo onde o nível de abstração é muito baixo. Né? E através, claro, de um trabalho baseado em funções executivas, é que a gente acabou desenvolvendo todas essas técnicas para adaptação de prova. Tá? E a mesma prova para o deficiente intelectual, que não deixava de ser avaliado em nenhum momento, mas a essência daquele conteúdo era retirada em uma linguagem que a gente respeitava a imaturidade cerebral dele o tempo todo. Tá? E essas provas adaptadas deixaram os professores, eu ganhei eles, eu posso ser assim, não é a humildade, mas é verdade. Hoje eu tenho assim, um projeto que eu falo que a maior vitória dele é porque ele começou de baixo para cima. Ele começou, na realidade, não com uma imposição. Ele começou conquistando esse professor, não trazendo nada de novo para ele, adaptando o material dele, mostrando para ele que o material dele, ele podia adequar e ele podia respeitar o grupo heterogêneo dele. Tá? Então, essa foi a situação que hoje eu agradeço muito, porque eu tenho muitos professores em defesa do projeto, tanto na rede pública como na rede privada. Tá? Tenho até alguns deles aqui
que agradeço até estarem presentes. Até uma aluna do Rio está aqui hoje, né? E aqui eu quero mostrar para vocês os gráficos de evolução das provas dessas crianças. Aqui, evolução individual. Dá uma olhada. Essa primeira criança, a média dele... Nossa, está tão clarinho, né? A média dele, antes do projeto começar, ele só tirava 4. Ele foi, na realidade, o protocolo, quando a gente preencheu, dava que ele só tinha dificuldade escolar, mas ele estava tão defasado que a gente começou a aplicar o material laranja para ele, por conta da defasagem. Gente, foram 3 meses de aplicação com essas crianças, aplicação de avaliação semanal, com o professor me ajudando muito. O professor dava o conteúdo para a criança, a gente adaptava no final da semana e ele aplicava na segunda-feira. Essas crianças evoluíram rapidamente. Tá? Ele saiu do grupinho laranja para o grupo verde e para o grupo cinza em 1 trimestre. Então, isso, a gente mostra que prova adaptada não é eterna. A adaptação pode ser temporária. Nenhuma criança precisa de uma adaptação a vida inteira. Ela precisa, às vezes, de um processo de adaptação, para que ela possa resgatar o acúmulo de defasagem, para que ela possa aprender as bases dela e seguir em frente. Temos uma outra menina, a Gisele, 4,5. Ela foi, o protocolo também deu que ela era verde, tá? Começamos a aplicar a provinha verde, 6,5, 6, subiu para o cinza, saiu da adaptação. Tá? Temos uma outra criança que deu transtorno funcional, começamos a aplicar a provinha laranja, e ele começou a ficar dentro da média, não mais abaixo da média. Será que a gente consegue ter a dimensão do que é isso para a autoestima dessa criança? Como você atua primeiro na autoestima dessa criança? Eu já vivi situações muito emocionantes dentro do projeto, de crianças completamente desacreditadas, que foram resgatadas por conta de uma prova. Às vezes o professor pergunta para mim, mas é uma prova? Uma prova é instrumento de frustração do professor e da criança. Ela não é só uma prova. Dela, você resgata uma criança. Tá? Bom, estou perguntando o tempo, né? Porque senão... Aqui eu tinha algumas mais crianças. Esse menininho do meio marcou muito a todo mundo que lida com o projeto, ele marcou muito, porque esse menino era tido como delinquente dentro da escola de Estado. Ele não era mantido dentro de sala, todas as vezes que eu chegava lá, ele estava fora. Esse menino fez uma prova adaptada para o grupinho vermelho, ele deu deficiente no protocolo. Esse menino tirou 10 na primeira. O que este menino pulava de alegria. E ele me marcou muito, porque a professora dele de matemática falou para mim assim, Rosana, eu posso aplicar a prova laranja nele? No mesmo dia ela me pediu. Ele tinha tirado 10 na vermelha. E eu falei, pode, claro. Ele tirou 1 na laranja. Aí ela falou assim para mim, nossa, então eu descobri o caminho dele, ele pode. Olha aí uma avaliação diagnóstica. Essa professora fez uma apostila para o Marlon levar para casa. Porque ninguém acreditava nele. Hoje o Marlon é um adolescente que está fazendo até um curso profissionalizante. Eu acompanho ele até hoje, porque ele marcou muito o início do projeto. Tá? Então, é mudança de vida, com certeza. Aqui a média geral da escola, antes nós tínhamos 69% da escola tirando de 0 a 4,9. Baixamos para 117 alunos, 15,5% dá. 5 a 7,9, 17%. Subimos para 70% de 5 a 7,9. E notas de 8 a 10 foi pouco, 14% para 14,5%, graças a Deus. Senão o projeto teria sido taxado como facilitador. E essa não era nunca a nossa intenção, porque ele não é facilitador, ele apenas respeita o funcionamento cerebral das crianças. Hoje nós temos 2.492, hoje não, até o ano passado tínhamos 2.492 alunos atendidos, 822 retirados da condição denominada abaixo do básico, 320 cursos de formação que já foram dados, com uma elevação de 1,8 a 2,5 na média, em termos de índices. Esse foi um dado que foi solicitado pela própria diretoria de ensino, que eu nem havia pensado, mas acabei fazendo esse levantamento. Tá? Aqui a foto da Bruna, com uma prova adaptada na mão. Né? Essa é uma criança, para vocês terem uma noção, é uma criança com dislexia, que saiu da rede privada e foi para a rede pública, porque sabia que tinha o projeto lá. A mãe conhecia a diretora e trouxe ela para a gente.
A Bruna está fazendo um trabalho há 3 meses com adaptação de material. A Bruna está completamente diferente em 3 meses, em termos de leitura, em termos de escrita, com atuação em sala de aula. E eu acho que, para mim, vai ser pena que o áudio dela está muito baixo. Nós temos um vídeo dela na frente da prova que ela falou assim, nós perguntamos qual era a opinião dela em relação à prova. Ela falou assim, além de eu conseguir fazer, ela é super divertida. É vínculo, né? É vínculo. É por aí que você, na realidade, começa tudo. Ontem a gente teve a palestra do professor Júlio Furtado aqui sobre vínculo. E tudo que ele falava é uma verdade. A gente pode falar para vocês aqui, ensinar um instrumento para reenquadramento, ensinar a fazer atividade adaptada, ensinar a fazer prova adaptada. Se você não tiver vínculo com o teu aluno, o fracasso é total. Então, a primeira situação, antes de qualquer coisa, é vínculo. É você, às vezes, você ter feito um material especial para ele, ele pode olhar para você e falar assim, você fez isso para mim? E já faz toda a diferença. Toda a diferença. E essas crianças se sentem muito acolhidas quando algo foi feito para ela, né? Algo foi pensado para ela. Você já começa a mudar a tua relação com ela, né? Aqui são alguns resultados que não foram trazidos pelo projeto, mas sim fornecidos pela Diretoria de Ensino da região Centro-Oeste, que foi o impacto do projeto comparando 2014 com 2015, no Saresp, o que me deixou muito feliz quando eu recebi esses resultados, eu acho que eu jamais imaginava receber. Né? Em língua portuguesa, antes do projeto, a gente tinha, e eu só vou para o avançado, né? A gente tinha 26 crianças, subimos para 52 crianças. Né? Aqui é uma linguagem do Estado, né? Abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Em matemática, olha a elevação do avançado. Nós não tivemos nessa escola nenhuma criança saindo sem estar alfabetizada no 5º ano. Nem a criança que tinha deficiência intelectual saiu dessa escola sem estar alfabetizada. Aqui temos uma outra escola de Fundamental 2 e médio, que nós ficamos 6 meses na escola, tá? Também com elevação dos índices aí do Saresp, em língua portuguesa e matemática. Aqui eu tenho alguns depoimentos das crianças que eu gosto muito de ler para vocês. Aqui é uma transcrição, está escrito, eu trouxe exatamente como eles escreveram. Então, aqui, ó, o projeto que eu participei, adorei muito e achei muito atrativa. É uma oportunidade muito boa para nós, alunos, aprender melhor. Gostei muito desse modo, é muito melhor termos a chance de, caso tenhamos esquecido de um detalhe sobre a lição, nessa recapitulagem, pude lembrar e ter muito êxito na prova. Obrigada. Eu gostaria que fosse assim agora, porque eu estou aprendendo mais e estou muito mais entusiasmado com as provas, bem mais. Gostei muito do projeto que vocês aplicaram na gente. Ótimo, obrigado. Né? Acho que não tem preço esses depoimentos. Aqui eu tenho um vídeo que eu queria mostrar para vocês, o depoimento de alguns profissionais da área da educação. A metodologia chama atenção imediatamente, porque não só permite diagnosticar a natureza da dificuldade do aluno, se faz o diagnóstico, mas simultaneamente se apresenta uma alternativa em termos de trabalho. É interessante de ver que as crianças, elas olham para a prova e elas veem que elas conseguem fazer aquilo, então você está respeitando o jeito que ela aprende, e aí você trabalha a autoestima dessa criança, além do aprendizado, porque aí ela aprende dessa forma, onde ela é respeitada, e ela dá muito mais resultado na aprendizagem. Nós tínhamos um número grande de alunos excluídos e considerados com alguma deficiência. No entanto, quando o reenquadramento foi feito nessas unidades escolares, nós percebemos que, na verdade, eles não tinham nenhuma necessidade especial. Eles não precisavam de um tratamento especial para que eles conseguissem aprender. Eles apenas precisavam que o material de sala de aula fosse apresentado de uma outra forma. O conteúdo é exatamente igual aos amigos, mas simplesmente mudou a maneira de se fazer a prova. E assim, os professores compreenderam que era necessário fazer essa mudança na prova.
nossa, ele se sentiu acolhido, né? Ele falou, poxa, eu sou capaz, eu consigo. Eu, como professora, sempre tive muita ansiedade e muita vontade de entender os meus alunos que não conseguiam aprender. Meu filho, ele não ria, ele não brincava. Por quê? Porque na outra escola, os professores batiam na mesa e falavam, vai, você é burro. E não tinha um pingo de paciência e não sabia o que estava acontecendo com ele. E também não fizeram questão de ir atrás também. Em pleno século XXI, a gente vê que os professores não estão preparados para se adequar às diversas diferenças que tem entre uma criança e outra em relação ao aprendizado. Adaptar a prova é prazeroso demais. Você se sentir no lugar do aluno, saber que, nossa, ele vai receber uma prova e ele vai conseguir fazer. Eu acredito muito na neurociência dentro da educação. Não é uma ferramenta para ser usada o resto da vida, né? E, na verdade, de uma recuperação aí de defasagem de conteúdo pedagógico e de respeitar mesmo como essa criança está aprendendo naquele momento. E aí o desempenho dela melhora muito. O direito à educação se faz por meio de uma aprendizagem efetiva. A escola básica é para todos. Eu posso afirmar, com 20 anos de experiência, que esse é um projeto que dá um caminho. Eu tenho um exemplo de sucesso. Eu não estou falando com base em coisas que eu ouvi falar. Eu estou falando com base em coisas que eu vi acontecer na sala de aula da escola onde eu dirijo. Por isso que eu apoio. Eu, particularmente, fiquei muito impressionada com o depoimento das crianças que participaram do projeto, no sentido de ficar muito visível, muito claro para quem assiste, que a recuperação, o resgate da autoestima dessas crianças é algo que não tem precedentes. Esse resgate de autoestima não só do estudante, mas como da família também. Então o projeto, além de ter um foco pedagógico educacional, ele tem um foco de inclusão muito importante. Esse, de fato, é um projeto muito transformador. Transformador do ponto de vista da escola, do aluno, da família e, se aplicado em escala, eu tenho absoluta certeza que ele pode transformar a sociedade como um todo. Nós precisamos amplificar esse trabalho. Eu vou continuar, com certeza, usando essa ferramenta, vou divulgá-la e eu espero isso, que vire política pública. Eu espero sinceramente isso para a educação. A metodologia. Eu vou correr só um pouquinho, por conta do nosso horário, tá? E explicar para vocês. Hoje o projeto já atinge 4.292 alunos, porque ele foi ampliado pelo Laboratório Roche, que tem nos apoiado e muito, tá? Tem nos ajudado a ampliar. O total de professores e coordenadores nessa nova versão, 344 professores, com equipe regional de ensino envolvida. Nós temos uma deputada, que é a deputada Mara Gabrilli, que também vai estar aqui, nos ajudando muito com o projeto. Ela fez uma emenda parlamentar para nos ajudar a ampliar esse projeto, a transformá-lo em numa plataforma digital de inclusão, onde os professores vão poder entrar com os dados dos seus alunos, reenquadrar, e a própria plataforma já vai gerar atividades adaptadas para esses professores. Modelos que eles vão poder escolher de dentro da plataforma ou fazer, ou com aconselhamento, ou com modelos prontos. Esse é o nosso grande sonho e é o nosso caminho a partir de agora, que está sendo concretizado, graças a Deus, pelo apoio do poder público e de algumas empresas de rede privada. Eu não podia deixar de mostrar o empenho dos professores no curso que a gente está dando dentro do Estado, 98,9% de acesso nos módulos EAD, 99% de presença, 95% de satisfação. Eu tenho que mostrar isso para vocês, porque professor tem fama de não se engajar. Não no CDRA. No CDRA nós temos muitos professores engajados, E o nosso objetivo é estar em todas as escolas de São Paulo, a princípio, e ampliar, assim, em escala o projeto. E eu queria deixar a mensagem dessa deputada, que é uma lutadora, na realidade. Isso não é política, com certeza não, mas é uma pessoa muito comprometida com a inclusão e que tem um depoimento significativo em relação ao projeto. A gente sabe que nada é mais transformador e consegue fazer uma pessoa se desenvolver e beirar tudo aquilo que a gente mais quer, que é a felicidade. Não tem nada mais poderoso que a educação.
E a gente também parte do princípio que não importa a deficiência, não importa quem é a pessoa, todo ser humano tem capacidade de aprender. Então é aí que realmente na hora de avaliar uma pessoa, como é que você pode avaliar com um parâmetro que é completamente diferente do como, das ferramentas que aquela pessoa tem para aprender. Então, assim, é muito significativo, é muito importante a gente aprender a avaliar alguém que está em momento de aprendizagem. Então, eu posso imaginar o alívio, tanto para uma criança quanto para uma família, um dia que uma prova é feita de acordo mesmo com o formato de avaliação que esse singular aluno precisa e a pessoa conseguir bem na prova, né? Sendo que talvez ela se sentisse uma pessoa que nem em estágio de prova está, né? Porque acho que deve dar a sensação, quando você não tem uma avaliação que seja coerente com as suas potencialidades, com as suas capacidades, você deve se sentir um ser aquém da prova. Tipo, eu não estou nem no nível de fazer prova, porque não tenho que medir em mim, porque eu não sei nada. E aí, a partir do momento que você começa a aprender quem é o aluno para poder realmente ensiná-lo e avaliá-lo, aí sim, esse aluno passa a ser um cidadão dentro da classe. Então, acalento para o aluno, para a família e para o professor também, principalmente. Porque eu acho que a angústia de não conseguir ensinar, ela é semelhante à angústia de não conseguir aprender. Eu fui na escola e eu conheci a primeira criança que ficava lá no fundo da classe. Ela era problemática para todos os alunos da escola, sabe? Era a criança problema. E de repente essa criança foi lá, fez uma prova e foi bem na prova. Ela mudou para ela mesma. E o fato dela ter se transformado para ela mesma já faz a transformação para todos os outros, porque ela passou a se enxergar uma criança capaz. E essa criança foi lá na sala onde eu estava, sabe, tipo, dar o depoimento dela. E assim, eu assisti em loco relato de professor e de criança, né, relatando essa transformação por conta da avaliação diferenciada. Então, assim, acho que é um item, talvez eu nunca tivesse pensado nisso antes, assim, do tamanho da importância de se ter uma avaliação singular. E o fato de eu ter conhecido o projeto me deu uma luz, assim, que eu acho que é uma forma que a gente consegue trabalhar em larga escala, a nível nacional, e que pode trazer muitos frutos para a educação brasileira. Então, só finalizando, eu queria deixar para vocês alguns apoiadores do projeto. Aqui eu tenho o secretário da Educação do Estado de São Paulo, bem engajado em a gente transformar esse projeto a nível nacional, em escala. A gente tem o padre Marcelo Rossi, que na realidade tem divulgado o projeto, nos acompanha, abençoando sempre. Aqui tem o lançamento que foi terça-feira. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode entrar na ONG cdra.com.br, né, que vocês vão conhecer um pouquinho mais da ação. E aqui, finalizando, eu queria deixar a divulgação do nosso curso do Cefac, que começa dia 8 de julho, um curso de aprimoramento que vai durar 1 ano. Nós já temos a segunda turma, temos a primeira turma formada, e que tenho alunas que trabalham comigo. Nós precisamos de muita gente formada nessa área de adaptação de provas e de adaptação de atividade. Não temos pessoas formadas. Para vocês terem uma noção, eu tenho dificuldade em contratar gente para o projeto, porque eu não tenho pessoas no mercado formadas para nos ajudar dentro da plataforma. Tenham uma noção da fragilidade dessa formação, que a gente não tem gente formada para nos ajudar. Por isso é árduo, o dia não tem que ter 24 horas, ele tem que ter 48. Hoje nós temos um banco de mais de 8.000 provas que vai subir para a plataforma.
Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, médio, todas as disciplinas adaptadas para os 3 níveis, mas a gente precisa de muita gente formada nessa área. Tá? Então, a gente começa mais um curso, dia 8 de julho, com duração de 12 meses. Se vocês entrarem no site do Cefac, vocês vão entrar em cursos, aprimoramento, e vocês vão procurar diversidade escolar, reenquadrando a sala de aula em diferentes níveis de aprendizagem, com adaptações curriculares e adaptações das provas escolares. Então, o início é dia 8 de julho. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, discutir um pouquinho sobre a diversidade atual e a gente colocar a mão na massa para produzir atividade para esse grupo heterogêneo tão discutido e tão pouco respeitado. Muito obrigada. Acho que a gente não tem tempo para perguntas, né, Jaime? Acho que não. Mas eu vou deixar para vocês, apesar de não ter aqui, meu e-mail é rosana@ongcdra.com.br ou rosana@nucleoaprende.com.br. Tiverem dúvidas, quiserem conhecer as escolas do Estado, quiserem conhecer os cursos, a gente está à disposição. Obrigada.